E a comunhão do Espírito Santo estejam sempre connosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que aqui nos encontramos para rezarmos convosco e para também que vós possais rezar pelos seminários, nesta que é a semana de oração pelos seminários, e portanto quisemos também congregar aqui na Póvoa de Lanhoso cada uma das vossas intenções e também anunciando este amor de Deus que ainda hoje continua a chamar jovens para uma vida feliz e plena. E porque nem sempre somos os melhores cristãos do mundo, porque tantas vezes caímos e nos faltam forças para nos levantarmos, também nesta certeza do abraço misericordioso de Deus, vamos reconhecer desde já as nossas fragilidades. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peco muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós nos adoramos, nós o glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, primogênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós sois Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. E para além de todas as intenções que foram anunciadas no início desta celebração, para além de todas as intenções que carregamos dentro do nosso coração, permiti que também associe todos os seminaristas e todos os seminários de Portugal. Oremos. Senhor nosso Deus, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, multiplicai sobre a Igreja o Espírito de graça, para que o povo fiel cresça cada vez mais para a edificação da Jerusalém Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à estrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que estava voltada para o oriente.
as águas correndo do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo ser vivo que move na água, onde chegar esta torrente, terá novo alento, e o peixe será mais abundante. Por onde esta água chegar, tornar-se-ão sais as outras águas, e haverá vida por toda a parte, aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvore de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso, nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor, para que o meu nome esteja neste lugar para sempre. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então chicota de cordas e expulsou-os a todos do templo, como as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-lhes que estava escrito: devoram o centro da tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E gostaria, se permitissem, de começar esta partilha com uma pergunta, pode ser? Afinal, o que é a Igreja? Como? Somos nós. Boa. Exatamente porque, quando pensamos numa igreja, somos tentados a pensar logo no seu edifício, logo na sua beleza, nas catedrais com muitos dourados, nos seus altares, com obras de arte belíssimas, porque quando pensamos e que somos questionados sobre a igreja, vem logo à mente o edifício enquanto tal, à exceção aqui de Santo Emilião, que disseram logo que somos nós, e muito bem. E antes, gostaria de contar-vos uma história a partir de um filme que se chama Il Tetto, que significa o telhado. Este filme representa o quê, ou conta-nos o quê? Havia um casal de namorados, pobres e apaixonados, casam-se, mas têm um problema, não têm casa própria. E nos arredores de Roma, no pós-Segunda Guerra Mundial, tentam inventar uma maneira de construir uma casa com o máximo de celeridade possível, com rapidez, lutando contra o tempo e contra a lei. Porquê contra a lei? Porque a lei dizia que uma casa deveria começar a ser construída e o telhado deveria ser posto antes do amanhecer. Estes 2 jovens apaixonados conseguem essa proeza. Constroem a sua casa, colocam o telhado antes do amanhecer, porque se amanhecesse sem o telhado, toda a construção tinha que ser demolida. No fim de tudo, depois de perceberem que tinham conseguido construir o telhado, o que faltava antes do amanhecer, abraçam-se felizes e têm finalmente um lar. E quantas vezes estas histórias também acontecem? Sim, temos visto esta história repetir-se muitas vezes, inúmeras vezes, em tantos bairros, em tantas vilas e aldeias, que não tinham uma igreja, por exemplo, e tiveram de construir uma. Ou quando se tem que remodelar uma igreja, ou de remodelar o seu telhado. E a solidariedade e entusiasmo, a alegria de trabalharmos juntos, em conjunto com o parque, uma comunidade que se congrega em prol, aparentemente, de uma obra, para dar à comunidade um local de culto, um lugar de encontro, como estamos aqui hoje muitos e bons. E cada uma dessas histórias também merecia um filme. Estes telhados de tantas igrejas servem, acima de tudo, para acolherem comunidades como a vossa e como tantas outras
da Póvoa de Lanhoso, que se sentem amadas por Deus. É por isso que estamos aqui. Porque nos sentimos amados e chamados por Deus. Afinal, o que é a Igreja? Já o dissestes. É este sonho de Deus. É um sonho de Deus. Pessoas reunidas à volta da sua palavra, colocando ao serviço do mundo e dos outros os dons que receberam desde o dia em que nasceram. Constroem este telhado de amor, onde Deus se torna presente. É o que significa a construção de um telhado de uma igreja. É a construção onde o amor pode ser habitável e palpável numa comunidade que é crente, que reza junta e, acima de tudo, que se ama. E realizemos, portanto, todos juntos o sonho de Deus. Tornemo-nos finalmente Igreja viva, reunidos em torno da palavra, vivendo este mistério e a nossa vocação. Façamos dos nossos templos lugares de encontro e de acolhimento, lugares ao estilo do Evangelho, espaços que guardam o pão da caminhada e que guardam a palavra viva. Jesus ensina-nos com este Evangelho que o verdadeiro templo de Deus é, antes de tudo, o coração da humanidade. O templo de Deus é, antes de tudo, o coração de cada um de nós. O templo de Deus é cada um de nós. Por que razão, então, nós cristãos damos tanta importância à Igreja, enquanto edifício com telhado, sendo nós templos de Deus, podemos então adorar a Deus no nosso coração ou em nossa casa? Se cada um de nós é templo de Deus, por que é que vimos à Igreja então? Porque ninguém se salva de forma isolada. Ninguém se salva sozinho. Porque Jesus veio formar um povo, uma comunidade de pessoas em comunhão com Ele e que criam uma comunhão entre si. Aquilo que uma casa é para uma família, também a Igreja é para aqueles que se sentem amados e chamados por Deus. Um lar. Que é acolhimento, que é calor humano, que é ternura. E é por isso que todos os sábados ou todos os domingos nos queremos reunir. Porque, amados por Deus, podemos partilhar esse amor uns com os outros. E hoje celebramos a semana de oração pelos seminários e somos todos levados a pensar na Igreja de Braga de um modo particular, feita por muitos telhados, muitas pessoas de diferentes arciprestados com tradições particulares. E nunca nos esqueçamos, Deus chama-nos pelo nome a vivermos esta vida. E essa é a nossa primeira vocação. Esta é a nossa primeira vocação. Acolher a vida que Deus nos dá. Uma vez vivos, e esta é a oportunidade das nossas vidas, é o facto de estarmos vivos. Uma vez vivos, aproveitemos esta vida, caminhando em prol da felicidade, escolhendo o melhor caminho que Deus deseja para mim, e não meramente aquilo que eu desejo para mim, porque nem tudo se tratam das minhas contas, mas das contas de Deus. E um dos possíveis caminhos pode ser, eventualmente, sermos padres, ou haver algum rapaz que possa ser padre. E há muitos que se vão questionando, mas faz sentido hoje a vida de padre? Faz sentido hoje a vida de padre? Sim, acredito que faz sentido. Porque Deus continua a chamar jovens e adultos que hoje estão connosco também a celebrar. Porque este é também o caminho da felicidade, onde cerca de 35 jovens do Seminário Conciliar de Braga, oriundos de vários pontos do mundo, fazem o seu discernimento pessoal. Sim, faz sentido, porque para além destes jovens em caminho, existem muitos outros nas comunidades da Póvoa de Lanhoso que podem muito bem percorrer este caminho de amor. No entanto, cada comunidade também deve estar atenta aos jovens. Todos devemos estar atentos a estes sinais que muitos jovens e até adultos vão dando.
lançando-lhes o convite ao estilo de Jesus. Vai e vê. Vai e vê, vai e conhece o seminário. Sim, faz tanto sentido, e termino, faz tanto sentido que hoje rezamos juntos. Rezamos juntos convosco, nesta semana, porque somos cada um de nós um templo de Deus. Ao mesmo tempo, para que estas comunidades da Póvoa do Lanhoso estejam atentas aos sinais que Deus nos vai deixando. Certamente Deus, como tem feito ao longo da história, continua a chamar jovens e adultos, homens e mulheres, a este caminho de felicidade. É a maior alegria que Deus tem para cada um de nós. Que cada um de nós tenha uma vida plena, fecunda, amorosa e feliz. Esforcemo-nos por retribuir ao amor de Deus com amor. Amados por Deus, professemos as razões da nossa fé e do nosso amor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, constante-se ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado a Ponço Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, o Pai e o Filho adorado e glorificado. E ele falou dos profetas. Creio na Igreja uma Santa Católica e Apostólica, professa ao batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida mundial. Amém. Irmãos e irmãs, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que a Santa Igreja Católica e Apostólica beba das águas do rio da vida e produza frutos abundantes de santidade, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os bispos, presbíteros e diáconos edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e eduquem a fé aos fiéis e dos catecúmenos, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos da nossa Diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os que vêm orar a esta Igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem da palavra e na Eucaristia, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
pelos jovens destas comunidades, para que, sentindo-se chamados e amados por Deus, respondam ao amor de Deus com uma escolha feliz e fecunda. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho, feito homem, construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recusada do peditório da missa de hoje e da manhã, Roberta a favor dos seminários diocesanos. Posso dizer que não tenhas dito tu, que posso eu fazer, se não posso fazer nada, se não posso fazer nada, senão por ti, Senhor. Tu que sou, tu que sei, tudo que tenho é teu, Senhor. Tudo que sou, tudo que sei, tudo que tenho é teu, Senhor. Oremos. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo, em oração, a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ser atendidas as suas súplicas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja connosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso crer, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa, em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente pela santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja, esposa de Jesus Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe ditosa, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, estão cheios da tua glória nas alturas.
verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este é o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Livrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, os nossos bispos auxiliares Delfino Melo e todos os ministros sagrados. Querais também os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Miriam, nosso padroeiro, e todos os outros santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesta certeza de que uma igreja ou um templo só fazem sentido quando existem pessoas, rezemos a oração que Jesus nos ensinou cantando. Pediu que me entregasse a meu irmão.
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre connosco. Conforme a Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Este é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
sou natural de uma estado aqui perto, que é Faf, uma paróquia muito pequenina chamada Seidões, com cerca de 400, 500 habitantes. Estou no terceiro ano de Teologia e ando há 6 anos no seminário. Sempre tive uma boa relação com a Igreja e isso devo, em grande parte, à educação que os meus pais me deram. Desde pequeno, a fé esteve presente lá em casa, mas com o tempo comecei a sentir algo diferente, uma inquietação, uma espécie de pergunta interior. O que é que se passa? Não sei. Depois, um outro aspecto que me tocou bastante nesta minha história testemunhal, eu toco guitarra desde os 6 anos. E acho que foi a música que mais me aproximou da vida paroquial. Através dela, comecei a sentir que Deus falava comigo, não só nas palavras das canções, mas também nos silêncios entre os acordes. Com a chegada no novo parque, ouvi falar dos encontros do pré-seminário. Decidi experimentar, um pouco por curiosidade, outro pouco também por impulso. Adivinhem, gostei. O ano até passou depressa e, com o apoio da equipa formadora, em 2019 entrei para o Seminário Norte. Mas foi ali, no meio de todas as dificuldades e alegrias, que comecei a perceber uma coisa. Deus fala. Fala de muitos modos e de muitas formas. Nas pessoas, nas pequenas coisas, na música e até no silêncio. E é nesse falar que sinto o seu chamamento. Porque eu, mesmo sabendo os meus defeitos, as minhas peneiras, mas também tendo noção das minhas qualidades, faz-me viver nele na alegria. Com amor, ele dá e volta a dar para fazer render. E faz com que o coração frágil se torne um coração de uma corda de nylon que estica, 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 estica e não se parte. E só assim, o caderno da nossa vida enche-se de palavras que por muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que são pequenos pedacinhos de Deus. Isto traduz aquilo que tenho vivido no seminário. Um caminho onde, mesmo sem entender tudo, percebo que Deus está presente. Que Ele me molda, me fortalece e me ensina a amar. Ao longo destes 6 anos, aprendi que ser seminarista é, antes de tudo, ser livre. Ser quem sou, sem filtros, sem medo de errar, sem querer agradar a todos, mas com o coração verdadeiramente ajoelhado diante daquele que realmente vale a pena. Este ano trouxe-me novos desafios, novas pessoas e, com eles, uma certeza, a necessidade de continuar a ser eu mesmo. Sinto-me como uma ave que voa e que aos poucos aprende a bater as asas. E Deus é o Pai que, com ternura, nos mostra o céu aberto diante de nós. Por isso, o que vos peço hoje é uma coisa muito simples. Não tenham medo de voar. Não tenham medo de arriscar. Não tenham medo de ser escolhidos. E então, que lugar é este que estamos a fazer da casa do Pai? Um lugar de encontro ou um lugar de egoísmo? Obrigado. É que a vingança e a
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém celeste, permiti que, pela participação neste sacramento da Eucaristia, nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de dizer que temos a Eucaristia todos os dias na comunidade. Todos os dias, de segunda à sexta, às 19h30, na Igreja Paroquial. Na quarta-feira tem um horário diferente. É dia do nosso padroeiro. Temos a abertura, temos a Eucaristia às 8 da manhã. Expomos o Santíssimo Sacramento. É o dia do nosso Lausprério. E encerraremos às 20 horas. Deve ser um dia de oração. O Papa Francisco pedia-nos 24 horas para o Senhor. Nós vamos dar 12. Metade. Por isso é importante que nós sintamos também necessidade de nos encontrarmos com Deus no silêncio. Por isso é importante que nós vamos manter o horário dos outros anos e era importante certamente que o Santíssimo não ficasse sozinho a qualquer momento durante o dia. Depois da Eucaristia, sábado e domingo, se mantém no mosteiro, na hora habitual, sábado às 18 horas, domingo às 10 horas da manhã. Nós temos aqui o seminário presente na nossa Eucaristia e tivemos durante a tarde. E ouvimos aqui o testemunho de Gonçalo, que certamente deve despertar em nós também o desejo de conhecer melhor Jesus para podermos viver melhor. E certamente sentirmos o chamamento ou esta inquietação interior, devemos estar disponíveis para responder ao convite de Deus. Eu costumo dizer que o seminário é o coração da Diocese. Esperemos que não dê qualquer doença que o mate, embora temos cada vez menos seminaristas nos seminários. É importante, certamente, que apostemos também em estimular os nossos jovens e os nossos adolescentes para a vocação e para o chamamento de Deus. Deixe continuar a chamar. Talvez andemos um bocadinho distraídos. Vai haver uma atividade no PIB, a Semana de Seminários este ano é um ano de seminários, por isso não há apenas esta atividade de ir aos seminários, já tivemos uma provocação em que sempre teve lá o Padre Tiago, que vai dar o seu testemunho. No próximo sábado, há um encontro com os jovens para fazer esta experiência também com os seminaristas durante uma tarde. É das 5
da tarde até às 11 da noite. Por isso, se houver algum jovem dentro das nossas comunidades que queira passar e conhecer melhor o seminário, pode fazer esta experiência também, precisa inscrever-se, esse foi no site do seminário, inscrever-se para participar. Era importante também que nas nossas comunidades surgisse alguém que se questionasse e que quisesse conhecer melhor aquilo que é o seminário. Também um convite para a comunidade. Amanhã é a abertura solene dos seminários. E há uma conferência em Braga no seminário e uma Eucaristia também, penso eu, de ação de graças. E certamente somos convidados a participar, quer na abertura solene dos seminários, às 17h30, no seminário maior, e depois às 19h30, a Eucaristia. Por isso, pelo menos a Eucaristia, acho que temos este poder de avançar pelo seminário. Também gostaria de agradecer ao Padre Tiago, um padre no fim, padre há 2 anos, certamente ainda com esta chama toda, que é importante que nós sintamos a alegria da fé e a alegria também do testemunho. E os tempos que correm muitas vezes não são fáceis. E era importante, certamente, que nós, eu gostaria de agradecer, que fizéssemos rezar pelo menos pelos formadores do seminário, pelos seminaristas, não apenas hoje ou esta semana, mas durante o ano. Depois vai haver outras atividades, muitas vezes as pessoas pensam que o seminário apenas se reza. Não. Aquele jovem no Gonçalo foi por causa da guitarra e da música que eu vou ir para o seminário, foi por causa da bola. Gostava muito de jogar a bola e também fui. E exatamente por facto de jogar todos os dias a bola, ficava todo contente, claro. Era uma forma. E certamente depois houve momentos de tudo, não pensei que houve momentos de rosas. Também posso admitir que tenho espinho. Não, há momentos de desânimo, de cansaço. Mas lá depois lá nos animávamos uns aos outros. Felizmente, fomos ordenados 9 anos, estamos vivos 8. E certamente que é importante que sintamos a alegria de poder acreditar e sintamos a alegria de ter fé e de viver e testemunhar esta fé. Eu gostaria de agradecer ao Padre Tiago o facto de ter presidido esta Eucaristia, o testemunho que vocês deram certamente à comunidade. Já que estamos no ano da esperança, esperemos que surjam votações aqui dentro também da nossa comunidade, ou das nossas comunidades, melhor dizendo. Tenho aviso também da Junta de Freguesia, e é um passeio ao Parque Natal de Berlim, Santa Maria da Feira, Águeda, no próximo dia 29 de novembro, sábado. As inscrições poderão ser feitas até o dia 25 de novembro, na sede da Junta, no horário de atendimento ou junto ao membro da Junta de Freguesia. Os preços de pessoa, com tudo incluído, viagem, entrada no parque e jantar. Não tem jantar, não é importante. Adultos 30 anos. Desculpa. Adultos 30 euros e as crianças 15 euros. E se houver gente interessada, deve fazer esta inscrição. Mais dois avisos. É que eu vou dizer este aviso porque ia me esquecer, mas amanhã é verdade. Porque estava previsto não ser este amanhã, era amanhã hoje, que são os pequenos almoços para a aviação de fundos para a catequese. Por isso, amanhã, antes da missa e depois da missa, durante a missa, depois da missa, temos para a aviação de fundos da catequese os pequenos almoços. Convidam-se certamente as crianças, os pais, a participar também. Gostaria de agradecer também às pessoas que fizeram a limpeza dos espaços, quer da Igreja Paroquial, quer aqui do Mosteiro, durante este fim de semana. E é importante, certamente, que nós tenhamos esta consciência de ser Igreja, que estes serviços, muitas vezes, devem ser feitos, certamente, por todos nós. Embora alguns excluem sempre, ou quase sempre, de estar em Igreja e de estar nestes serviços à comunidade. E antes da benção final, só mesmo 2 palavras, uma de muita gratidão em meu nome e em nome do seminário, das pessoas que lá habitam, ao Padre Domingos,
e a toda a comunidade pelo acolhimento desde a tarde com o encontro com os agentes da pastoral e também aqui nesta Eucaristia onde podemos celebrar juntos e que riqueza é. Portanto, muito obrigado pelo acolhimento neste trato que fazemos. Vós rezais pelo seminário e nós rezamos por vós. Pode ser. E depois o segundo, se me permite, o segundo aviso era só que na pagela aqui da oração pelos seminários tem aqui um QR Code que vai logo dar acesso às redes sociais do seminário, que tem como nome Faz Sentido, ou Seminário de Braga, Faz Sentido, Seminário de Braga, e assim podem acompanhar aquilo que vamos fazer no seminário. Desejar a todos então um santo domingo, uma feliz semana e mais uma vez muito obrigado. Agradecia também a animação litúrgica que tivemos através do culto da oração latina e também de Parabéns. O Senhor esteja connosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.